Criando e divulgando conversas da presidente da República com outras pessoas. Obrigado. Vou passar as respostas do Sr. Glynn. Após as respostas, o Sr. Glynn solicitou um intervalo de 5 minutos que esta presidência irá conceder com a concordância dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Após a resposta do Sr. Glynn e do intervalo de 5 minutos, a nossa ordem de inscrições é a seguinte, só para lembrar os colegas senadores. Senador Renan Calheiros, senador Fabiano Contarato, senador Jean Paul Prats, senador Lazier Martins, senador Messias de Jesus e senador Paulo Rocha. Sr. Glynn, por gentileza, registrando antes a presença aqui do nosso querido sempre senador Inácio Arruda. Seja muito bem-vindo a essa CCJ, sinta-se sempre em casa. Glynn. Obrigado, senador. Eu acho que essa observação que Vossa Excelência falou é muito importante sobre o fato que o ministro Moro nunca negou nenhuma publicação que nós publicamos até agora, e como Vossa Excelência disse, ele nunca vai. Por que ele nunca vai? Porque ele sabe que ele não consegue negar que esse material é autêntico. Por quê? Porque ele sabe que tem procuradores dentro do Ministério Público que estão indignados com as táticas que ele e Deltan estão usando para enganar o público, usando insinuações que esse material não é autêntico, quando esses procuradores sabem que o material é autêntico, porque eles eram integrantes no grupos que estamos com as conversas que estamos publicando, e alguns deles têm memória. Eles não têm amnésia, como o Sergio Moro tem, eles têm memória que o material é autêntico. E também, pior ainda para o ministro Moro, alguns têm as conversas dentro dos seus telefones. Um deles já foi entrevistado, foi para Correio Brasiliense, e por causa disso o jornal desta cidade conseguiu publicar um artigo com essa manchete: procurador confirma ao Correio a autenticidade da mensagem sobre Moro. E eles entrevistaram um procurador que era um integrante no alguns grupos, não todos, mas alguns grupos, com as conversas que publicamos, e esse procurador do Ministério Público disse ao jornal, aspas, consegui recuperar alguns arquivos no celular. Realmente ocorreram. Não posso atestar que tudo que foi publicado até agora é real e não sofreu alterações, porque ele não era um integrante de todos os grupos, mas, disse aspas, no entanto, aquelas mensagens que foram publicadas ontem, sexta, são autênticas, falando sobre o material que publicamos com integrantes e procuradores do Ministério Público, falando que Sergio Moro nunca manteve as regras ou os códigos de ética de um juiz, e por causa disso botou em dúvida a credibilidade da Lava Jato. Então, Sergio Moro sabe que tem outros procuradores que faria a mesma coisa se ele continuar com falsidade, tentando enganar o público que esse material não é autêntico. Sobre a Polícia Federal, eu não sei se meu marido já tinha contato com a Polícia Federal, mas eu não. Então ninguém na Polícia Federal me procurou para perguntar sobre essas ameaças que estou recebendo. Eu não sei se eu estou investigando. Sobre o COAF e essa investigação,
o Bragi, que publicou notícia que o Polícia Federal iniciou uma investigação pedindo que COAF passou informação sobre minhas atividades financeiras, não é um Bragi com muita credibilidade, mas é um Bragi que tem muitas fontes dentro da Força Tarefa da Lava Jato e também Polícia Federal. E eu acho que é muito relevado, muito interessante que o Sergio Moro foi perguntado várias vezes se o Polícia Federal que ele comanda está me investigando e ele nunca negou até hoje. O tribunal mandou Paulo Guedes, o ministro, e também o COAF responder se essa investigação existe, e a resposta foi totalmente evasiva e totalmente vaga. Também eles não negaram. Então, eu não tenho indício que eles estão investigando. Também não tenho medo nenhum sobre essa investigação, exatamente como eu disse antes. Se eu tivesse qualquer envolvimento no crime, eu sairia desse país sem problema nenhuma e continuar publicando. Mas eu acho que investigando jornalistas que estão revelando corrupção na parte dos ministros é uma ameaça não de mim, mas democracia e uma imprensa livre. Sobre a questão sobre material que ainda não publicamos, não conseguimos e não vou discutir material no arquivo que ainda não publicamos porque nós estamos usando um processo jornalístico, um processo editorial bem rigoroso para publicar esse material, reportar esse material com muita responsabilidade. E eu já aprendi na casa do Snowden, se eu falaria sobre material que não passou por esse processo, é muito fácil errar ou falar coisas que não são totalmente verdades. Então nós temos uma regra que nunca vamos discutir material até estar pronto jornalisticamente de publicar, mas a coisa que eu posso falar para Vossa Excelência é que tem muito mais material no interesse público sobre muitos outros assuntos que ainda vai ser reportado, que estamos trabalhando, que Folha está trabalhando, que Veja está trabalhando, que outros parceiros estão trabalhando para publicar o jeito mais rápido. Sobre outros países, nada que eu li sobre o trabalho de Sergio Moro e o relacionamento entre Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato, nada sobre isso é normal. Em qualquer país que eu conheço, eu trabalhava como jornalista não só nos Estados Unidos, não só aqui no Brasil, mas outros países na Europa, inclusive o Reino Unido. Isso é impensável. Eu tenho um amigo que, como eu, ele é ainda um advogado na cidade pequena, e ele me ligou na primeira semana e ele me disse: se um juiz, mesmo na cidade pequena, fizesse, mesmo no caso muito insignificativo, que o Sergio Moro fez muitas vezes, se um juiz norte-americano fizesse isso mesmo uma vez, colaborou com procuradores um lado em segredo, sem o outro lado sabendo, automaticamente esse juiz vai perder o cargo público e provavelmente vai ser proibido ser advogado no futuro, porque esse comportamento é uma violação totalmente grave e a gente não precisa ser um advogado para entender isso. Todos nós podemos entender por que não podemos ter justiça ou um processo justo quando um juiz está colaborando e mandando em segredo um lado contra o outro e depois fingindo que ele está julgando isso ser neutro. Todo mundo pode entender isso e eu acho que por causa disso, depois só um mês, a imagem do Sergio Moro que foi construído durante os últimos 5 anos está já caindo, porque o processo, as coisas injustas que estamos revelando são muito fáceis para entender, para ver, e eu acho que pessoas podem entender porque é grave mesmo.
Obrigado, Sr. Glynn. Então, em seguida nós temos o senador Renan Calheiros, o senador Fabiano Contarato. A pedido do nosso expositor, vamos conceder 5 minutos de intervalo e logo após retornaremos. Sobre o comportamento corrupto que está sujando e prejudicando a reputação do Brasil no mundo internacional é o ministro da Justiça, que está atacando e ameaçando jornalistas e uma imprensa livre até o ponto que todas as organizações que defendem a liberdade da imprensa, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, agora estão unidos denunciando os ataques do governo contra uma imprensa livre e também denunciando o comportamento de um juiz colaborando em segredo com procuradores, violando todas as regras que o governo, como um juiz, precisa se comportar. Então, qualquer pessoa que está preocupado sobre o que está acontecendo com o Lava Jato, que está acontecendo com a reputação do Brasil por causa dessas revelações, nós somos só os jornalistas mostrando o que aconteceu. Quem tem a culpa são as pessoas que estão atacando uma imprensa livre e que fizeram esse comportamento antiético e corrupto. Obrigado, Sr. Glynn. Senador Jean Paul Prats. Obrigado, presidente Adolfo. Não vou tomar muito tempo, sei que nós estamos agora já avançando na hora, vou reter mais o nosso convidado. Obrigado, Glenn Greenwald, por estar aqui conosco. Eu queria, Glenn, lhe dar a oportunidade de nos esclarecer também sobre essa questão da importância desse assunto para a imprensa internacional e para a comunidade internacional. Esclarecer, evidentemente, como você já fez algumas vezes aqui conosco, que isso não é atitude político-partidária sua, você não tem esse interesse, não é dirigida, não é militante. Não é? E aí eu fiquei aqui pensando comigo mesmo, o que é que a imprensa internacional, qual o interesse, não é, como profissional da imprensa, e você está tentando atender. Né? E me lembrei de que o Brasil sofreu um processo completamente cataclísmico e repentino de interrupção, né, de governos, de uma trajetória de sucesso econômico, de pleno emprego, de investimento em políticas públicas, de autossuficiência em petróleo, de gestão da energia sem subsídio, com energia renovável, faz parte um pouco dessa história também, e que de repente foi explodido, implodido por um escândalo corporativo comum, me desculpem, pode parecer exagerado, mas não é. Um escândalo corporativo tem formas de ser investigado nos países mais maduros nisso, e eu reconheço que nós possamos ter até errado nos nossos procedimentos, até pelo grau de inaplicabilidade inédito que a Lava Jato propiciou no seu início, e sempre faço essa ressalva, que acho que esse processo no início teve uma intenção boa, mas se distorceu aos 4 ou 5 meses já, porque coincidiu com um período pré-eleitoral, sucedido por uma eleição confusa, e uma pauta mais confusa ainda no início do mandato da presidenta reeleita. E aí dali houve essa distorção. Mas quero antes disso citar quantos jornalistas internacionais que eu particularmente conheço e que tinha conversas antes de estar aqui no Senado, John Ross lá do Guardian, todos que você conhece, Dominic Phillips que o sucedeu aqui, o Garrett Chapwick, Beck Margolis, vários, o El País, a Radio France Inter, a do Deutsche Welle, BBC, NHK do Japão, CCTV da China, vários dos Estados Unidos, que têm se interessado, não agora, desde 2014, tem se debruçado sobre o Brasil, inclusive investindo ineditamente em equipes de brasileiros. E parte desse investimento, eu não acredito que seja apenas pelo negócio mediático, é porque o Brasil intriga a comunidade internacional hoje com essa situação, que onde é o Brasil, onde é aquele Brasil que estava decolando na capa do Economist foi parar? O que aconteceu? Que processo, que investigação, que bomba atômica foi essa, que além de detectar corrupção, que é ótimo e salutar, né, demoliu a Constituição Civil de grande porte do país,
né? Afetou, eu não me recuso a acusar que ela tenha quebrado, mas afetou sensivelmente a Petrobras e a performance dela, não necessariamente financeira, mas a performance dela e o ritmo de investimento delas, o que prejudicou solenemente aí a economia brasileira. E isso agora é atribuído erradamente há 16 anos, a alegados 16 anos de legado petista, absolutamente, até 2014 o país estava bombando, em pleno emprego. Que história é essa? Então, para mencionar, presidente, quantos escândalos de corrupção, que as pessoas parecem que ignoram isso. Algumas empresas e marcas importantes sofreram escândalos de corrupção corporativa de grande porte. A Elf, empresa petrolífera, para ficar só no petróleo, Duke, El Paso, Kermagui e Enron, empresas de energia, nem existem mais, graças a esses escândalos. Mas os seus países, seus empregados, seus trabalhadores, provavelmente não sofreram as consequências que nós estamos sofrendo. Samsung, Chevron Texaco, Volkswagen, Fannie Mae, que é aquela famosa, Halliburton, Siemens, Merck, Nestlé, Lockheed Martin, Union Carbide, Société Générale, todas as empresas sofreram investigações fortes de executivos, relações escusas com governos, inclusive governos estrangeiros, escândalos empresariais políticos, derrubaram deputados, ministros, às vezes até líderes de governos, e nenhuma delas teve um efeito desastroso. Então, a pergunta é: que investigação, que negócio foi esse? E aí tem duas vertentes importantes que você está ajudando a esclarecer profissionalmente, porque a imprensa e a opinião pública internacional, tanto quanto a nossa deveria, está interessada em saber. Motivação política. Houve motivação política, e aí quando a gente vê uma gravação de um procurador comemorando não a decisão de ter prendido o réu que ele perseguia, que eu até entenderia, acho errado, mas até entenderia, comemorando a prisão do réu. Não, depois da prisão, depois de terminado o trabalho, comemorando o fato dele não dar uma entrevista para não voltar com alguma condição ao processo eleitoral. Isto é uma posição eleitoral, uma posição política. Isso significa que é o coroamento, uma comemoração de uma atitude política que provavelmente contaminou o processo todo. É isso que Vossa Senhoria está demonstrando com aquele áudio, né? A outra parte são procedimentos distorcidos, talvez ilegais e imparciais. Imparciais com certeza, está visto. Então não estou entrando nem no mérito da questão da validade das provas, porque ela é relativa em relação a punir os responsáveis, mas ela não será jamais relativa em relação a aliviar pena ou a anular o processo, porque o direito brasileiro protege o réu. Então, se há alguma dúvida de que houve imparcialidade, o réu será beneficiado. E aí eu passo a dizer o seguinte: no caso da violação do sistema acusatório, que a gente viu que a procuradora disse que era tolerada, né? A que ponto chegamos, onde até mesmo aqui mesmo, nesta sala, hoje eu vim dizer que Moro seria o chefe da Lava Jato, a chefia do processo. Quer dizer, isso já se condicionou, já se capilarizou no nosso entendimento. É o chefe da Lava Jato? Isso eu gostaria de interrogá-lo a respeito disso aqui. Quer dizer, fica claro nesses processos que há uma chefia desse movimento. A segunda coisa diz respeito ao Instituto da Delação Premiada, que eu insisto que para mim é a coluna vertebral, tecnicamente, juridicamente, dos erros da Lava Jato. Desde o início, nós temos reparado que este passou a ser o processo que presidiu todo o procedimento. Tudo passou a ser baseado basicamente em delações premiadas. Depois as diligências, depois as outras coisas. Mas acariações, por exemplo, que no direito americano são pares da delação, alguém delata o outro delata um, alguém vai colocá-los numa sala para comparar as versões. Isso não existiu. A partir de um certo ponto, não existiu mais. Todo mundo foi considerado delator premiado e o último da cadeia decisória está preso. Então, esse processo é que intriga o mundo. E é isso que eu gostaria de dar a oportunidade, rapidamente aqui, de que confirmasse que a sua atuação não é política, não é sequer nacional. Você, Glenn, provavelmente está por aqui, ninguém vai aqui entrar dos aspectos pessoais, já está no Brasil por um aspecto da sua vida pessoal. E intrigado com um fato desse, que é notório para o mundo, está trabalhando nele, profissionalmente. É assim que eu vejo a sua atuação e parabenizo por isso. Obrigado. Senador Adolfo, me permita, como Vossa Excelência já citou que está com problema de tempo, ele sugeriu se era possível fazer 3... De imediato alertada, com a concordância do nosso expositor. Tá ótimo. Então, de imediato, passamos ao senador Paulo Rocha.
Senhor presidente, muito importante para o nosso país, para a nossa democracia, esse tipo de debate, esse tipo de audiência pública. Por isso queria parabenizar o Senado, CCJ e Vossa Excelência por ter sido o iniciador desta convocação. Depois, parabenizar a presença do jornalista Green por a sua atividade profissional está servindo para o momento importante do nosso país, que é um processo de resgate à democracia que nós já vimos conquistado já há algum tempo. E, diferentemente do debate com o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, ele, para tentar desmoralizar ou desgastar o processo, ele usava muito a palavra sensacionalismo aqui. Usou muito, inclusive eu questionei sobre isso. E aqui, Vossa Senhoria, nas suas várias respostas de intervenção, está usando o termo evidências. Evidências. E eu queria falar exatamente disso, sobre a história do nosso país, relembrar um pouco aqui que Vossa Senhoria deve conhecer um pouco a história desse país. O nosso país tem 500 anos de dominação. E a nossa elite política e a nossa elite brasileira, ela tem uma origem escravocrata, uma origem autoritária, de atender os seus interesses, seus interesses no país. E a história da democracia do nosso país, ela é sempre cheia de altos e baixos. É só ver as histórias aí. E à medida que o povo se organiza e vai para a disputa do poder com essa elite, o país entra num outro momento da sua história, inclusive nos interesses do povo. E considero que esta geração, por isso, quando Vossa Excelência sempre está provocando aqui, cadê os governistas, cadê os... Porque aqui este debate, este interessa só exatamente aos democratas, aqueles que construíram a democracia no nosso país, ou aqueles que defendem a forma democrática de governar o nosso país. Por isso que aqui estão os interessados exatamente no resgate dessa democracia, que eu acho que toda o trabalho profissional que vocês estão falando e a publicação disto, ela exatamente provoca perante a sociedade. Você tem colocado muito isso, deixa a sociedade julgar. Por que tem que ter perícia disso, daquilo? Deixa a sociedade julgar. Por isso que você usa muito o termo evidências, porque quem conhece um pouco a história, né, do processo da democracia, está evidente que o poder judiciário, o poder político das elites e o poder de comunicação de alguns grupos de comunicação evidenciou um processo golpista com aquela democracia que nós estávamos construindo e com o Estado social que estava sendo construído, para que essa elite retomasse de novo o poder para suas mãos, para implementar os seus interesses, inclusive combinado, está claro, está evidente, com interesses internacionais. Daí os argumentos todos usados pelo Jean Prats sobre essa questão. Que interesses tem essas coisas de detonar a nossa indústria, a indústria da construção civil, a indústria petrolífera, e etc, etc, etc. Então, considero que a nossa geração é uma geração que, no momento do processo da democracia, se preparou mais do que outras gerações quando implantaram, por exemplo, a democracia em outros momentos. Falo mais recente da década de 50 no Brasil. Nós, aqui, eu próprio venho do operariado,
e venho das organizações populares, nós construímos a força do povo de resgatar essa democracia exatamente na força da organização do povo e da sua consciência. O movimento sindical, os movimentos sociais, dos negros, das mulheres, dos jovens, dos indígenas, isso que prosperou e que levou, por exemplo, um operário a ser presidente da República do país, né? E isso criou essas condições de um Estado que nós viemos construindo. Essa elite que sempre disputava com a gente, ela não ganhava mais na democracia. Então ela usou os métodos mais modernos de golpes, aí foi buscar no moralismo que tem dentro da sociedade, no fundamentalismo religioso, combinado com uma leitura autoritária da nossa legislação, colocando juízes para fazer essa leitura autoritária para poder atacar os democratas, os que estavam disputando poder e ganhando o poder deles para poder golpear o nosso processo democrático. Está evidente isto. Então, à medida que vem jornalistas competentes e dedicados a isso, com esses princípios que vocês já recitou aqui várias vezes, processa o quê? Processa exatamente a voltar a esse povo enxergar e ter consciência da forma como se foi manipulado o poder, da disputa do poder para reconquistar o poder para a mão desses poderosos, dessa elite que sempre ganhou o poder nos golpes. Então, para nós, Green, esta geração aqui, a questão da Constituição de 88, ela é o centro dessa construção deste processo, porque foi pós uma ditadura forte que existiu no nosso país, o encontro de todos os interesses da sociedade. Na Constituinte de 88 estavam todos os grupos, direita, centro, esquerda, movimento social, banqueiros, empresários rurais, etc. Estava todo com as suas forças, na sua representação, para construir essa Constituição. E saiu a Constituição de 88, que é base fundamental da nossa democracia. Está lá os direitos individuais, os direitos coletivos, o Estado de Direito, a presunção de inocência, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, está tudo lá. Pois bem, vem exatamente a elite e começa a destruir todo esse processo da construção. Da Constituição brasileira. Então, o que você está, nas suas publicações, está colocando exatamente a evidência que a sociedade brasileira deve ler nessas mensagens entre juízes, procuradores, entre isso tudo, para poder dizer o seguinte: foi esses instrumentos que eles usaram para quebrar a democracia do nosso país. E aí estão consolidando um poder que está quebrando a democracia, retirando direitos e tentando implementar um projeto autoritário que tem uma cara bonita aí através deste processo de discursos que transforma os poderosos em mito, os juízes em super-homem, etc, etc. Obrigado. Eu não vou prometer que o senhor rápido, porque todos que prometeram não cumpriram. Então eu vou falar depois, Vossa Excelência me julga. Vossa Excelência, é o senador Jacques Wagner, em seguida é o senador Marcos Duval, e por faculdade dessa comissão, e por faculdade em relação ao regimento, como se trata de audiência pública, não teremos, obviamente, nenhum empecilho. Nós concederemos por último para o deputado Zé Neto fazer a última indagação para concluir essa audiência pública. Então, senador Wagner, senador Marcos Duval, em seguida. Presidente Randolfo, jornalista Green, colegas senadores, a imprensa que está nos acompanhando, aqueles que estão nos acompanhando pela TV Senado, eu, na verdade, não vou perguntar, eu vou só parabenizar a Vossa Senhoria
pelo trabalho de jornalismo investigativo da melhor qualidade. Eu espero que essa reportagem, que está sendo feita por um conjunto de jornalistas capitaneados por Vossa Senhoria, possa lhe dar o segundo Pulitzer. O primeiro você ganhou com a reportagem em torno de todas as revelações feitas pelo Snowden, e eu não tenho dúvida que aquela reportagem contribuiu para a democracia internacional e para a relação entre as nações, que nenhuma nação pode se considerar superior à outra e espionar quem quer que seja sob qualquer tipo de desculpa. Assim como colegas seus há mais tempo ganharam prêmios com a grande reportagem do Watergate, e à época também se levantou muitas suspeitas, e só depois da morte se conheceu o chamado Garganta Profunda, que era quem tinha oferecido todo o material. Eu não sei se daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai ser conhecido o Garganta Profunda dessa sua reportagem. Nem vou lhe perguntar isso, porque se houvesse eu não poderia falar. Mas eu também não quero me beneficiar, como você muito bem colocou, para minha convicção política da sua reportagem. Eu só espero que a sua reportagem contribua para sedimentar mais ainda o apreço dos brasileiros pela democracia. E cito aqui a intervenção do meu querido presidente da Comissão de Meio Ambiente, que já pela segunda vez faz intervenções sobre esse tema muito contundente, porque é delegado de polícia por muito tempo, o senador Contarato. Eu acho, assim, de uma lapidar a intervenção do senador, insuspeita a intervenção do senador, porque o senador é um entusiasta da operação como operação de combate à corrupção, mas falou mais alto na alma deste delegado do Espírito Santo, desse democrata convicto, o respeito às instituições e à legalidade e ao Estado democrático de direito. Eu quero, na verdade, como senador, como brasileiro, lhe parabenizar, e não acho piegas lhe dizer que agradeço em nome da democracia brasileira as revelações até agora. Espero que continuem cada vez mais contundentes da sua reportagem. O Brasil precisa definitivamente, já que esse é um país que desde a proclamação da República, que também foi um golpe, esse país precisa querer uma democracia duradoura, perene. Eu era um empolgado quando sempre dizia que o último período, de 85 para cá, nós já vivíamos o mais extenso período democrático no Brasil sem interrupção. E aí veio uma interrupção, a meu juízo, através do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que bateu muito pesado nos alicerces da democracia. Eu acho que nós estamos vivendo esta retomada a partir dessa reportagem. Eu sou de um partido de esquerda, tenho minhas convicções, mas antes da escolha ideológica eu tenho a escolha pela regra e pelo Estado democrático de direito. Essa é a contribuição que a sua reportagem está dando. Meus parabéns pela sua tenacidade, pela sua coragem, e é o que eu digo, aqueles que têm convicções têm que ter coragem para poder seguir. Meus parabéns a você, o grupo de jornalistas, e mais uma vez reitero, sem querer tirar proveito da sua reportagem, porque a sua reportagem, as consequências dela serão da responsabilidade deste Congresso Nacional e do povo brasileiro, não sua. Você está fazendo o seu trabalho como jornalista. A gente, espero, saiba aproveitar dela para construir uma democracia mais consistente, mais duradoura. Parabéns e obrigado. Cumprimentos efusivos ao senador Jacques Wagner. Não só cumpriu o tempo, como ainda deixou de crédito. Ainda deixou 1 minuto de crédito. Posso deixar? Cumprimentos efusivos ao senador Jacques Wagner, que não criou nenhuma expectativa antecipadamente sobre a sua fala e cumprimentando o tempo. Senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Então, para concluir, eu fiquei com alguns questionamentos ainda. E aí, até para, como o senhor Glenn é cidadão americano, eu queria fazer só uma pergunta, como não precisa nem ligar o microfone, basta balançar a cabeça. Senhor Glenn, você sabe, como americano, assim como a gente citou aqui o FBI, a CIA, existe a SWAT americana, correto? Pois então, a mesma revista que você cita, que deu autenticidade, que legou
autenticidade do que foi apresentado, é a mesma revista que em 2008 fez uma matéria sobre mim dizendo que a SWAT não existia nos Estados Unidos. Então, eu entrei com recurso na época na justiça e teve a polêmica de ser uma questão de liberdade de imprensa, mas a própria justiça brasileira entendeu que ali não era uma liberdade de imprensa, mas sim uma clara tentativa de assassinato de reputação. Bom, eu acho que eu fui um dos primeiros a sofrer uma fake news, acredito que em 2008 não se tinha essa expressão ainda. Então a mesma revista que você diz que deu autenticidade a essa denúncia é a mesma que disse essa inverdade, hoje, né, feita até com decisão judicial. Bom, a minha pergunta sobre isso é o seguinte: todos os senadores, todos nós aqui do Congresso, todos os políticos brasileiros, não tem um que não tenha enfrentado um ataque, uma fake news, né? Todos nós sofremos, principalmente em campanha, e a fake news, eu volto a repetir, ela não é uma matéria totalmente falsa, mas também não é uma matéria totalmente verdadeira. São pontos que são pinçados, coloca-se um pouquinho ali de um sensacionalismo e que se cria uma matéria que acaba viralizando, principalmente entre aqueles que torcem pelo fracasso alheio, porque a gente pega a fake news ou aquela matéria como algo que, tá vendo aquilo ali, eu já tinha minha suspeita, agora está aqui uma notícia. E você não se dá ao trabalho, você, digo assim, a sociedade brasileira é um ponto que a gente tem que debater, até foi criada agora uma CPI da fake news. Bom, então a gente acaba viralizando, porque aquilo ali é como se fosse afirmando o que você acreditava. Então, por eu ter sofrido uma fake news dessa mesma revista a qual você falou que é uma revista que deu autenticidade a esse material entregue, o meu questionamento de novo, é isso, porque não volta a... Você falou muito que você tem o direito de não mostrar antes, né, botar para que a justiça ou a perícia possa averiguar antes de ser publicada, com direito de liberdade de imprensa. Concordo com você, acho que faz parte do jornalismo, da imprensa, mas a partir do momento que já foi então publicado, dado então os holofotes, por que não então levar esse material para uma perícia, para que então a perícia possa definitivamente autenticar e dizer realmente que o material é um material que foi feito dentro, sem cortes, sem edições ou sem a construção de uma matéria no estilo fake news. Como você falou, que você tem receio, que como você está falando do governo, pode ser feita uma questão de frear a sua liberdade de expressão, a liberdade de publicação. Volto a falar que seria muito interessante, até como dica para que o senhor possa pensar sobre isso, de você levar isso para uma unidade, inclusive do seu país, que eu tenho certeza que eles vão absorver, vão abraçar isso, para que a polícia americana possa então fazer a autenticidade desse material. Você, como americano, com certeza eles fariam isso com o maior prazer. Bom, então eu peço assim para que nós do Congresso possamos nos questionar e não acreditar em tudo que vem de imediato. Nós aqui do Senado sofremos fake news, todos aqui sofrem isso diariamente, e a gente precisa se questionar e não acreditar de imediato em matérias e notícias. E as questões são: por que foi entregue ao Intercept e não foi entregue para todas as outras materiais de notícias? Aí a minha pergunta, outra pergunta: você pagou pelo fornecedor desse material? Muito obrigado, presidente. Eu encerro por aqui. Obrigado, senador Marcos Duval. Só a última pergunta, Glenn, deputado Zé Neto, para nós concluirmos, e aí todas as respostas em seguida ao jornalista Glenn. Deputado, por gentileza. Bom, primeiro, senador Adolfo, parabéns por esse importante evento, a sua audiência pública. Parabéns, e também chamar a atenção da grande responsabilidade que tem o Senado e a Câmara nesse momento no Glenn. Ele, sem nenhuma dúvida, vai ser, nesses próximos dias que virão, principalmente, alvo de todo tipo de manobra e de todo tipo de pós-verdades e perseguições. A democracia brasileira, e tem essas duas casas como
os mais importantes bastiões dessa democracia, precisa valorizar a presença do Green nessa quadra histórica do nosso país. Eu queria apenas dizer que ontem nós tivemos uma audiência pública lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, na SEDEC, para discutir pré-sal. E quando a gente cai dentro, inclusive eu quero deixar aqui a sugestão, senadores, para que esse tema seja mais dissecado aqui no Senado. Quando a gente vai ver de perto o que está acontecendo com as transações com gás, com pré-sal, com os campos, agora mesmo está se anunciando uma venda de campos de petróleo que é algo inacreditável, um valor de trilhões que vai ser vendido por qualquer preço. Então, por trás disso, a gente começa a enxergar que não é qualquer coisa que está acontecendo com o Brasil. As instituições foram fortalecidas, só foi possível a Lava Jato porque as instituições estavam fortalecidas, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. No Brasil não existia CGU, não existia, senador Rodolfo. Passou a existir depois de Waldir Pires, depois da ascensão do presidente Lula. Não existia mecanismo de transparência, eram muito poucos. E depois que a gente vê nossas instituições fortalecidas, acontece uma situação de retrocesso, tanto do ponto de vista comercial, do ponto de vista do nosso patrimônio, da nossa soberania, e agora a gente começa a enxergar tudo acontecendo de vez. Eu queria saber, Green, se nós podemos esperar que nessas revelações, que você já deve ter aí um cronograma, e nós já vimos que o seu cronograma é muito tranquilo, até irrita alguns, mas eu acredito que pelo seu perfil, do que você fez, que eu acompanhei nas suas passagens, nas suas investidas anteriores como profissional, ainda tem muita coisa para aparecer. Se há nesse material conexões que possam nos dar mais nutrientes de que há uma elaboração muito mais sofisticada do que se imagina da entrega do patrimônio brasileiro, que passasse por um processo de captura de algumas figuras que fazem parte das instituições, especialmente as instituições do poder judiciário e seus auxiliares, nesse processo de abatimento do Brasil. Eu tenho muito medo, já encerrando, de que a gente chegue muito rapidamente a um Estado que não é liberal. Alguns dizem, isso aqui é liberalismo. Não é liberal. Não existe nenhum Estado no mundo aí. Agora há pouco a França teve um problema com a Renault. A França é a grande acionista da Renault, é a majoritária, e não tem ninguém, está aí prender um ou dois, e a Renault está lá preservada e está lá mantendo o seu papel econômico-social na França. Então, se nessas próximas suas publicações, ou se vocês estão focando, se não estiverem, eu peço que explique um pouco se há essas conexões que possam nos trazer com mais vigor esse entendimento de que existe uma articulação bem maior no tocante à entrega do Estado brasileiro e a diluição de nossas instituições, fragilizando nossas instituições e diria, fragilizando também muito a nossa soberania nacional. Obrigado, deputado. Enfim, senhor Glenn Greenwald, para as suas considerações, as interpelações dos senadores e a pergunta feita e a alegação feita pelo senador Marcos Duval. Tá. Então, primeiramente, quero agradecer de novo, mais uma vez, o presidente pelo convite, pela oportunidade de discutir todas as questões. Também eu quero agradecer ao senador Marcos com muita sinceridade, não com ironia, o fato que tem críticas da nossa reportagem, que tem questões críticas como o trabalho que estamos fazendo, e tinha coragem de chegar aqui, ficar muito perto de mim, pergunta isso olhando na minha cara, pergunta com forma de respeito e me deixando a oportunidade de responder. Acho que isso é muito saudável.
Eu sei que tem críticas sobre nossa reportagem, eu sei que tem questões sobre nosso jornalismo e acho que é importante dialogar sobre isso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que estão defendendo que essa informação é autêntica, todos nós, da esquerda, do centro, da direita, está falsificando informação contra Sérgio Moro. Também tem um procurador dentro do Ministério da Lava Jato que foi um membro desses grupos que confirmou que os materiais são autênticos. Então, eu acho que é muito importante entender que pessoas que são vítimas de jornalismo falsos têm soluções. Pode denunciar e falar que é falso. Pode processar. Pode desafiar. O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o Força Tarefa de Lava Jato não estão fazendo nada disso. Quando alguém é acusado de alguma coisa falsa, o que eles fariam? Eles negaram isso com clareza. Por exemplo, Vossa Excelência me perguntou se eu pagar para essa informação. Eu não tenho problema nenhum. Não estou brincando com palavras, falando essa poderia ser alterado. Estou falando com clareza desde o começo que nós não pagamos nada, ninguém associado com o Intercept Brasil e nenhum outro jornalista que eu conheço pagou nenhum centavo para esse material. Eu disse desde o começo que o fonte chegou com material já querendo passar para os jornalistas, acreditando que o público tinha o direito de saber. Por favor, usamos nossa racionalidade. Agora tenho uma investigação nas minhas atividades financeiras sobre se você acredita nesse site. Sérgio Moro, o COAF e a Polícia Federal não negaram que essa investigação existe. Se eu pagasse 1 centavo para essa fonte, isso é um crime. Por que ficaria aqui neste país se eu fizesse isso? Obviamente, se eu fizesse, eu sairia agora e fazer a reportagem nos Estados Unidos ou em qualquer país na Europa. Eu estou aqui na Brasília, na Rio de Janeiro, amanhã na Paraty. Eu vou ficar neste país porque essa evidência não existe. Não tenho problema nenhuma com essa investigação porque eu não tenho medo. Isso não é uma ameaça de mim. Isso é uma ameaça contra a democracia e uma imprensa livre. Sobre essa áudio que nós publicamos essa semana, tinha pessoas perguntando por que isso é importante. Obviamente, tinha questões sobre a autenticidade sobre o material. Por causa disso, publicamos um áudio com a voz de Deltan, muito óbvio. Ele tem uma voz muito única, muito distinta. Ele não negou, ninguém negou que isso é a voz dele, mas é mais importante ainda, o primeiro artigo que nós publicamos mostrou que o procurador da Lava Jato estava fazendo exatamente que eles ficam 5 anos veementemente negando publicamente que eles tinham motivos políticos. E naquele primeiro artigo mostrou que eles queriam impedir a entrevista que o ministro Lewandowski autorizou Folha a fazer com Lula. Não por causa de um princípio, mas porque eles tinham medo, que eles disseram explicitamente que eles têm medo que isso vai ajudar o Haddad a ganhar a eleição. Então, nós publicamos essa áudio não só para confirmar que o material tem autenticidade, mas também para mostrar que os procuradores da Lava Jato tinham o tempo todo motivos políticos. Eles estavam comemorando que essa entrevista não ia acontecer porque eles tinham medo que isso vai ajudar o PT a ganhar a eleição, que eles disseram explicitamente que eles queriam impedir. O Sérgio Moro criticou nossa reportagem várias vezes, falando que é essencialismo, mas nunca
de novo, alegou que nenhuma coisa específica que nós reportamos, nem Folha, nem Veja, nem Band News, nem Reinaldo Azevedo, era falso. É muito fácil fazer acusações vagas, sem especificando como ele está fazendo, mas qualquer vez, qualquer minuto que Sérgio Moro ou Deltan acha que eles podem mostrar que qualquer coisa que estamos publicando é falso, eles devem apresentar evidência para o público, mas até agora eles não fizeram isso porque essa evidência não existe. Para concluir, eu acho que, obviamente, quando essa eleição no ano passado concluiu, tem muitas pessoas com questões sobre qual tipo de país o Brasil vai ser, porque o presidente da República ficou 30 anos denunciando a democracia, elogiando a ditadura, e tinha muitas pessoas, não aqui só no Brasil, mas também no mundo todo, querendo saber, o Brasil vai continuar sendo uma democracia como uma constituição com instituições que estão funcionando para proteger e garantir esses direitos, ou vai escolher um outro caminho mais autoritário, tirania, que ignora e viola a Constituição. E eu acho que essa é a primeira causa que vai esclarecer essas questões. Ainda esse país tem uma imprensa livre, ainda os jornalistas têm o direito garantido pela Constituição revelar e reportar corrupção no parte dos políticos mais poderosos sem sendo ameaçados, investigados. Ainda tem um sistema legal quando um juiz precisa ser imparcial. Eu acho que nossa reportagem está atraindo muita atenção porque está muito além da questão sobre Sérgio Moro contra Lula ou PT contra o PSL. É, na realidade, sobre questões muito mais fundamentais. Qual tipo de país Brasil vai ser? E eu acho que como essa reportagem, como essa polêmica concluiu, vai responder para essas questões, e exatamente por causa disso nós vamos continuar reportando, divulgando esse material até o final, independentemente que o partido do governo, o Sérgio Moro, o ministro da Justiça ou a Polícia Federal fazem. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas vocês para essa oportunidade. Obrigado, senhor Glenn Olds. Eu queria, antes de concluir essa sessão da CCJ, primeiro destacar o seguinte: esta Comissão de Constituição e Justiça, há pouco mais de um mês, ouviu aqui onde está o senhor Glenn Olds, o senhor ministro da Justiça, Sérgio Moro, em uma exposição que durou pouco mais de 9 horas. Temos convicção que o Senado, através da CCJ, cumpre o seu papel de não só ter ouvido o senhor ministro da Justiça, como, no dia de hoje, ouvir o jornalista Glenn Olds. Me permitam, meus colegas senadores, desnudando agora a condição de presidente eventual da sessão, mas como também agente político desta casa, destacar um rápido comentário dizendo o seguinte: o meu partido, a Rede Sustentabilidade, como é do conhecimento dos colegas senadores aqui, foi um partido que durante os últimos anos formalmente apoiou a Operação Lava Jato. E nesta comissão tivemos o posicionamento aqui do senador Fabiano Contarato, que externa muito das nossas preocupações. Ao mesmo passo, nós hoje compreendemos com muita convicção que, da mesma forma que não se justifica a ascensão social dos mais pobres, a corrupção em nome da ascensão social dos mais pobres, não se justifica o combate à corrupção com atuação judicial partidária. Não se justifica de forma alguma a atuação judicial partidária. Me permitam aqui colocar que o grande comprometimento do senhor Sérgio Moro foi ao tirar a toga de juiz e ao vestir a farda partidária.
ao se incorporar no Ministério da Justiça de um governo, de um candidato a presidente da República, opositor daquele candidato a presidente da República que ele levou à prisão. Então, da mesma forma que nós outrora tivemos, e quero reiterar, tenho convicção da necessidade do combate à corrupção neste país. Compreendemos que a Operação Lava Jato não é a única operação de combate à corrupção. Tantas outras merecem o apoio de homens públicos nesse país. Consideramos que a própria Operação Lava Jato, para ela ser defendida, é necessária ela ser colocada às claras. Se tem alguém hoje que compromete a integridade da Operação Lava Jato, tem sido a parcialidade do senhor Sérgio Moro na atuação como magistrado e hoje no exercício do Ministério da Justiça de um governo que tem posição política clara e que tem também casos gravíssimos de corrupção no seu interior. Eu quero, senhor Gleim, passar para o senhor. O meu partido ingressou no dia de hoje com a ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, em defesa de um valor sagrado na democracia que foi exposto neste encontro, nessa manhã e nessa tarde. O direito sagrado à liberdade de imprensa e à liberdade de opinião. Esta ação de descumprimento de preceito fundamental é em defesa da liberdade de imprensa e em defesa de vossas prerrogativas. Prerrogativas que o senhor tem nos Estados Unidos, que o senhor tem no Brasil e que o senhor deve ter em qualquer país democrático. Eu faço questão de entregar uma cópia da ação ingressada pelo nosso partido. Dito isso, está encerrada essa reunião.